Olá, estamos com o convidado de hoje aqui para esse bate-papo espontâneo. Eu sou o Ítalo Vieira, proprietário do HubPack, da IPEC Vendas Consultivas, empresa que atua no mercado de nutrição animal, melhoramento genético e reprodução e cursos. Dentre esse curso, o Capataz Nota 10, que tem se destacado no cenário nacional. E o nosso convidado de hoje, o Frederico Nunes da 3F Consultoria, é um dos professores desse curso. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui, participando com vocês. Bora. Ô Fred, me fala um pouco sobre sua vida pessoal e sua trajetória de carreira até esse momento, para o pessoal entender que nada nasce do dia para a noite, né? Não. Eu brinco, foram praticamente 10 anos de área comercial. E aí, quando eu saí da iniciativa privada, eu voltei para a universidade. Eu brinco que eu fiz um voto de pobreza, eu fui para um mestrado. E dentro de um laboratório de bromatologia, eu criei um perfil comercial que era para divulgar as coisas que eu gostava, isso falando de Instagram. E aí as coisas foram modificando, eu entrei na parte de consultoria. E em 2021, o que era um perfil de Instagram acabou virando uma empresa de treinamento. Eu conduzi alguns grupos de assistência técnica e para isso precisava de uma empresa. A 3F Consult, que era só um perfil, virou uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de treinamento e hoje tomou a proporção que tomou dentro do cenário, né? Apesar de ter feito um mestrado na parte de nutrição animal, eu foquei muito mais em pasto, muito mais em colheita e algumas características peculiares, não deixando a nutrição de lado, porque para potencializar a gente precisa disso, mas foi o que aconteceu. Então, de um simples perfil comercial virou uma empresa de treinamento e acompanhamento de fazenda. Foi nesse momento que você tentou se especializar e quis ir para o caminho de nutrição animal, que você entendeu que a base seria a pastagem? Ítalo, assim, não é tentar, né? Eu acho que a vida vai te conduzindo por alguns caminhos e aí você tende ou você pega a oportunidade e guia nela, ou você vai perdendo algumas oportunidades e não deixou de ser diferente comigo. Eu acredito que na época da consultoria, da assistência técnica, os próprios afazeres, as próprias propriedades, elas foram me direcionando para pasto, não deixando de potencializar, e eu entendi naquele momento que a cereja do bolo estava na pastagem, usando nutrição para suplementar o que a gente não conseguia fazer via pastagem, e aí fechando aquela engrenagem, né, de potencializar, de aditivar, de substituir de acordo com a nossa necessidade. Eu acho que foi bem por esse caminho aí que acabou acontecendo e me colocando onde eu me encontro hoje. E onde que a 3F está hoje? A 3F hoje ela se especializou em sistemas intensificados. Então, lá atrás um colega me levou para uma fazenda para mexer com pasta, eu não sabia de nada. Ele falou, bom, você tem 30 dias para poder descobrir aí como é que funciona isso daí, porque eu confio no que você faz. E a gente já trabalhou junto, então hoje eu me especializei em sistemas integrados, então divisão de pasto, sistema rotacionado. Hoje eu trabalho com muita mobilidade de pasto, mobilidade de água, mobilidade de coxo, fazendo taxas de lotação e densidades instantâneas muito aí fora da casinha, né? Como o pessoal diz, para mim muito simples, mas como diz Ernesto Koser, todo mundo sabe recomendar pasto, todo mundo sabe plantar, todo mundo sabe adubar, mas muito pouca gente sabe colher. E aí a 3F hoje se especializou em colheita de capim, com a nutrição potencializando o resultado para poder aumentar a eficiência de colheita, desempenho animal e o que todo mundo quer, né? Fazer arroba barata. A gente sabe que esse manejo intensivo, esse ápice não é a realidade
do Não. pasto no Brasil inteiro, né? Se fosse, seríamos outro país. O dobro de rebanho, no mínimo, outro desfrute, né? Então, para o pecuarista, ou para o capataz, ou para o gerente que está assistindo, e não tem nada disso, ele não tem um mínimo de manejo, ou está muito insatisfeito com que o gado a pasto deixe de lucro, que eu imagino que tenha total correlação com o manejo, né? De pastagem bem feito. Para essas fazendas que não tem nada, e você é convidado a fazer um diagnóstico, a ter uma reunião, um bate-papo. Quais são os desafios que você enfrenta para chegar nesse ápice aí? Que o pessoal, o que normalmente a gente encontra dentro dessas fazendas? Vamos falar de fazenda de cria, eu acho que está mais dentro da nossa realidade e é o que são fazendas maiores. Na realidade, o pessoal acaba tendo lotes pequenos, esparramados na fazenda inteira, e aí a hora que chega na época da seca, ou o camarada aluga uma fazenda perto, ou ele acaba tendo que investir um dinheiro a mais em ter uma estratégia de entre-safra que muitas das vezes ele não planejou dentro da fazenda. Sempre o primeiro passo nessas fazendas é uma baita de quebra de paradigma. Não é brincadeira, já deve ter escutado isso, não dá para fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente. Dentro dessas fazendas, a gente ensina o pessoal que colheita de capim ela precisa de ser melhorada, ela precisa de ter descanso para pasto crescer, a gente precisa de alguns fatores. Então, normalmente, a gente aumenta um pouco o tamanho dos lotes, entrega rotas para esse gado e, naturalmente, começa a ter um pouco mais de produção de capim, porque esse gado, o manejo dessas fazendas começa a dar mais descanso para esses pastos. E aí, muitas das vezes, quem consegue e quem está aberto a essa mudança de manejo, entende que o negócio era muito mais fácil, porque é uma mudança de manejo e não teve desembolso para poder chegar. Nada mais é do que uma baita de uma quebra de paradigma, porque as pessoas já vêm com aquela coisa enraigada que existe uma verdade absoluta dentro e que não pode ser mudada, porque já foi criado dentro daquele conceito. Mas isso é totalmente treinável. E para as pessoas para as fazendas que se permitem tentar, eu falo que 100% das fazendas que nos deixaram a trabalhar, independente do grau de intensificação, essa mudança acontece e ela é realmente gratificante porque começa a mudar realmente o manejo dessas fazendas. Tá? E aí a gente tem uma quebra de paradigma, a gente tem uma colheita mais eficiente. Não estou falando que tem que ser em densidade grande, mas um pasto que é grande, a gente passa uma cerca e começa a alternar, você já tem uma mudança de manejo e você já tem uma produção maior de capim e esses animais começam a desempenhar melhor por conta dessa mudança. Eu acho muito interessante, eu falo isso muito na assistência nossa, que manejo, não só de pastagem, mas de várias outras questões aí na fazenda, é o mais barato, né? Que você não desembolsa nada. Você só desembolsa a decisão. Eu tenho que tomar a decisão que eu vou tentar, né? Eu imagino que acesso à informação hoje já não é um problema. Então, hoje você abre o celular aqui, você vê o que você quiser. Às vezes a gente chega na fazenda, o produtor já pesquisou tudo que você vai falar com ele, né? Então a informação como um todo não é o desafio hoje, eu acredito. Eu acredito que é qual informação que é útil para você e como aplicar essa informação, né? Concordo. O ultradenso não é para qualquer um a qualquer momento. Pode ser para esse mesmo pecuarista daqui a pouco, não é isso? E o bacana é que é o seguinte, quando eu falo de ultradenso, eu falo tanto de ultradenso porque é uma coisa que eu já faço e faço hoje cursos pelo Brasil, cursos dentro de Goiânia, dentro da minha propriedade, turmas rodando em muitos lugares. Quando a gente fala de uma densidade alta, a gente não está falando de um sistema de produção. Eu não estou aqui para
para falar de um sistema de produção para começar a trocar tudo. A ferramenta do pastejo móvel com cerca elétrica, ele nada mais é do que uma ferramenta para melhorar a colheita, que ela pode ser usada ou não dentro de uma propriedade. Hoje existem ícones, né, propriedades que são ícones dentro desse manejo no Brasil, que elas não tocam o ano inteiro. Eu estou falando de uma Santanice, eu tive a oportunidade de conhecer a Santanice e ela trabalha com pastejo móvel na época das águas, que tem algumas peculiaridades, e quando chega na época do inverno, que aí vai para mix, quando eu falo de mix de inverno, são várias cultivares, e se eu deixar o animal selecionar, ele não consome. E aí ele muda a estratégia, a propriedade muda a estratégia e faz o negócio acontecer de acordo com a sua meta. Quando a gente fala de uma agropecuária Kerley, que está no Tocantins, numa região que é desafiadora, ela consegue se moldar e tocar de acordo com a sua necessidade. Eu falo da minha propriedade, nós temos 15 hectares. Eu costumo dizer que meu latifúndio faz o que a maioria das fazendas dentro do Brasil não faz com 100, com 200, com 500. Agora, independente do grau de intensificação, o que precisa de ser feito é ajuste. Como você mencionou, a gente nas consultorias ou nos diagnósticos, e esse é um dos primeiros pontos que eu costumo frisar, a gente consegue indicar, argumentar e mostrar quais são os cenários do sim e do não para aquela proposta. Mas a história eu não consigo fazer e nem decidir pelo produtor. Isso. Eu quero insistir, nós vamos falar mais sobre o ultradenso, sobre os desafios da intensificação, mas eu quero insistir exatamente nessa mudança de paradigma. Então, o primeiro desafio, informação, que hoje já não é desafio para ninguém. O segundo, quebra de paradigma e decidir fazer. Decidiu fazer. Qual que é o próximo desafio para quem está assistindo aqui agora e acha que não, que eu estou no Tocantins, que eu estou no semiárido, que eu estou no Nordeste, eu não vou conseguir intensificar. Após a decisão, qual que é o próximo desafio em cima da experiência que você tem que esse pecuarista vai se deparar? Treinamento e atualização da mão de obra. Esse ele nunca vai acabar. E eu acredito que é muito do que nós trazemos como proposta. Vocês com o que a gente já está inserido, que é o Capataz Nota 10, que nada mais é do que dar argumentos para esse pessoal que está na ponta para poder fazer. E é também, não é porque eu tenho um sistema mais intensificado ou não que vai mudar. Normalmente nos cursos eu brinco que agradar o produtor ou colorir os olhos do dono da fazenda é uma tarefa que é mais fácil se comparada com trazer esses colaboradores para perto da gente. Porque independente do grau, o pessoal sempre pensa, nossa, ele vai me tirar da minha zona de conforto e vai fazer eu trabalhar mais. E na realidade é o contrário. O treinamento, ele não acaba. As atualizações, eles não acabam. Eu, como consultor, eu gosto muito de entrar numa propriedade, fazer um diagnóstico, entregar as ferramentas e propor as ferramentas para o dono, mas aí a hora que o dono autoriza, o que a gente faz? Pega na mão do colaborador e fala, meu companheiro, agora é comigo. Então, eu não vou chegar aqui e falar para o senhor, tá aqui, faça. É pegar o camarada, falar para ele, entendeu? E mostrar. Eu sou muito assim, se você me falar, você tem que fazer assim, 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 eu olho para você e vou te perguntar o porquê. Porque para mim, eu preciso de entender. Eu preciso de ser parte integrante do processo. Isso é o que eu faço dentro da minha casa. Então, algumas pessoas quando querem visitar, eu não tenho problema algum em ligar para o meu colaborador e falar, ó, tem tempo? Você consegue receber? Porque o negócio não pode ser uma via de mão única, né? Eu entreguei goela abaixo. Então, esse treinamento, a gente está no 3º ciclo, iniciando o 2º ano, aliás, finalizando o 2º ano com todas essas mudanças, e ele continua se reinventando, porque um ano
não é igual ao outro. Então, existem pessoas que são mais resistentes, existem pessoas que têm uma cabeça diferente para o novo, e apesar de eu falar do novo, a gente não está fazendo nada novo, porque Voisin lá atrás, em 1957, descreveu isso tudo, a gente pegou conceitos antigos que foram esquecidos e colocamos o negócio para funcionar e estamos atualizando e tentando mudar a realidade de quem se permite tentar. Esse ano o curso Capataz treinou mais de 100 capatazes, desde Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rio de Janeiro. E eu quero saber se você concorda comigo na sua experiência. Quando a gente fala de mudança de paradigma, a impressão que eu tenho é que é mais difícil para o decisor do que para o colaborador. Não é isso? Na o realidade, colaborador, quando ele fala é isso que nós vamos fazer, então bora. E normalmente, talvez até por falta de conhecimento, você tem medo do que você sabe que é perigoso, né? Ou que é difícil. Então, se é isso que o patrão falou, se é isso que você está me falando, nós vamos tentar. E mete a cara e dá certo. Parece que daí em diante vai. E o desafio é maior, que depois parece fácil, foi só de falar. O produtor tomar a decisão de realmente tentar intensificar, tentar treinar, tentar capacitar. Ítalo, eu acredito hoje que a dificuldade maior ela não está no produtor. Porque na maioria das vezes, é lógico que a gente tem fazendas mais tradicionais, fazendas mais antigas, mas hoje é mais difícil, mas nós ainda temos aqueles colaboradores que têm muito tempo dentro das fazendas. E hoje está um negócio que não é modismo, e a gente tem visto bastante a história da sucessão. A pegada da sucessão com o pessoal mais novo, eles estão muito mais abertos a novas tecnologias. Mas eu acho mais mulheres assumindo que tem esse carinho mais especial com o elas são bem mais perfeccionistas e muito mais abertas a essas mudanças. Mas eu acredito que a mão de obra, ela tem, eu não sei se um escudo ou ela tem uma resistência um pouco maior. De novo, pelo fato de, às vezes, ter a dificuldade de se permitir. É por isso que eu digo que em 100% das fazendas que nós entramos e nos deixaram trabalhar, a mudança ela é gigantesca. Quer uma mudança violentíssima? Cerca elétrica. Tem lugares que cerca elétrica, ela finaliza as reuniões, ela finaliza a conversa, ela acaba com o diagnóstico. Por quê? Porque já fizeram tanta coisa errada lá atrás, que hoje ele é um baita de um paradigma. Quer outro paradigma? Bebedouro. Você vai nas fazendas tradicionais, qual que é o tamanho dos bebedouros que você encontra lá? O maior possível. Né? Por quê? Porque antigamente os pastos eram gigantescos, e aí o que o produtor pensava? Eu preciso de uma reserva de água. Mas aí começou a incomodar ele, porque perto da água o pasto rapava e no final do pasto o pasto perdia. E aí a gente vem, de novo, voltamos para Voisin. Quanto mais você divide, aí a hora que você fala de dividir, já acende a luz vermelha, o alerta na cabeça do produtor. Que ele pensa, nossa, 1 quilômetro de cerca custa 16, 18 mil reais. Vamos fazer cerca não é tão fácil. E aí a hora que você vem com o conceito da cerca elétrica, que você vai gastar 1/3 disso, então é difícil. De novo, já está com o negócio enraigado, fazendo errado desde lá de trás. Fazendo errado não, era a ferramenta que ele tinha, era o melhor que ele conseguia fazer naquela época com as ferramentas que ele tinha. Que inclusive entregava margem. Exatamente. Só que a gente tem um mercado hoje, você vai estar muito mais antenado no mercado, que é um mercado totalmente volátil, um mercado que a gente
que você está vendo oscilações hoje que elas, de uma semana para outra, ela muda totalmente o cenário. E hoje, o que eu precisei de ser? Muito mais eficiente, porque hoje, a hora que ele vende a bezerrada, ele não compra, às vezes, ele não compra mais a caminhonete do jeito que ele comprava lá atrás. Os 13, 14, 15 bezerros que ele vendia e comprava um alqueire em algumas regiões, hoje ele tem que vender o triplo ou 4 vezes mais, porque tudo se valorizou. Eu acredito que hoje ela tende a voltar, mas a gente tem volatilidade em tudo. Talvez essa percepção do colaborador mais antigo, e é ele que vai tocar nossa pecuária, porque não tem nova safra de colaborador, né? Eu costumo falar que a mão de obra só vai ficar mais difícil. Para ela ficar mais fácil, a gente tem que continuar sendo um país muito ruim. Porque quando o país desenvolve, compete pela mão de obra. Então, a fazenda que hoje tem 20 colaboradores, amanhã vai ter 15, depois vai ter 10, vai vir cerca elétrica, vai vir automação. Você estava mostrando aqui agora o manejo do pasto lá da sua chácara por satélite. Então, vão vir tecnologias e a mão de obra é essa mesmo que está aí. A gente só vai ter que encontrar quem quer aprimorar, quem quer melhorar. Algumas sucessões de mão de obra vão vir, mas eu acredito que não é a realidade. A gente não vê um menino novo apaixonado em montar no animal e olhar o gado, né? Raras exceções. E quando acontece, é valorizado dentro da fazenda. Talvez esse medo do pecuarista. Porque toda roda de café, de bate-papo que você tem com pecuarista, a primeira reclamação é mão de obra. Sempre é a mão de obra. E aí quando você vai lá e lança um curso de ultradenso, quando a gente vem e lança e valida um curso renomado, como é o Capataz Nota 10, a gente vê 100 fazendas procurando, mais 5 ou 10 dispendiando o recurso para capacitar a mão de obra. Eu não sei se é na esperança que do jeito que ele está ele vai conseguir continuar mais algum tempo, ou se é o medo, em cima do que você falou, que da mão de obra não conseguir, não absorver ou não abraçar a mudança. Eu acho que você tem um camarada espetacular dentro do escopo do Capataz Nota 10, e você deve conversar com ele, que é o Ricardo Arantes, que é um cara que trabalha com pessoas diretamente, mas eu acho que o grande problema hoje de muitas fazendas é o medo de desenvolver os colaboradores e eles saírem da fazenda. Outro dia um camarada me fez esse questionamento porque eu mostro muito o GR, os cursos do GR está comigo, que é meu colaborador. Muita gente que vai conhecer chega lá e fala, você é famoso e tal. Fala, Frederico, mas você não tem medo de perder o GR, não? Acho que se você está no jogo, isso pode acontecer. E o que eu preciso de fazer, ou o que eu tento fazer, é dar a maior possibilidade de melhoria de trabalho para o colaborador, para ele desenvolver as funções, porque eu tenho uma propriedade, como você mesmo mencionou, é uma chácara, é uma terra de 15 hectares, a gente estava conversando aqui, que faz o que muito lugar grande não faz. E ela depende 100% do comprometimento do GR. Hoje eu tento trazer o GR comigo, talvez em algumas possibilidades, para novos projetos. E aí isso acaba funcionando também, eu acredito, como gatilho mental. É a história do pertencimento. Por que que eu trago isso? Porque o GR ele precisa de entender que ele é parte integrante do manejo. E o negócio funciona porque ele está lá. Agora, eu acho que esse é um pensamento muito errôneo. Se o cara, se ele tiver a pequenez, né, vamos imaginar isso, de imaginar que ele não treina para não perder e ele se contenta com desempenho muito baixo ou muito ruim, porque ele não quer investir num colaborador com medo de perdê-lo. Ambos estão perdendo nesse caso. É comum essa justificativa
para não investir. Por isso o curso até vem com coleta de dados, a gente vai estar aqui com o pessoal da Terra, com o Marcel, manejo de pastagem e suplementação com você, o Ricardo Arantes com gestão de pessoas, que é o curso, é o módulo que eles menos têm expectativa, porque não estão acostumados com isso e saem apaixonados. Vou contar para vocês, não percam. E manejo sanitário com o Pacheco Consultoria. A ideia nossa é realmente fazer um curso completo. Vai ser suficiente para tocar a pecuária como um todo? Não, a gente está dando um start e dali a gente vai ter uma evolução, até um acompanhamento nas fazendas. E é legal essa questão de perder o colaborador, porque eu escuto muito isso, mas esse ano que a gente treinou mais de 100 capatazes, eu não sei, pelo menos não chegou a mim, nenhum relato de pedido de demissão. E eu acredito que chegaria, porque eles sabem que a gente faz essa movimentação, ou pedir para sair da fazenda, Me ajuda aí. me ajuda aí em outra oportunidade. Eu também acho que é pequenez. A fazenda é uma empresa, bem como todas as empresas investem no funcionário. Você vai trabalhar na multinacional, é curso atrás de curso, e pode ser que você perca mesmo, mas você está levando para o mercado um bom profissional. E um outro ponto interessante é que a gente sabe, você chega numa micro-região, você sabe quais fazendas são boas de trabalhar e quais são ruins. A ruim é o cara que não entende de gestão de equipe, o gerente ou o proprietário que faz o papel de gerente. A que não investe na mão de obra, a que não mede para poder bonificar, né, todas essas ferramentas que tem. E esse cara é o que tem medo de perder o colaborador. A fazenda boa na região, nossa, bom trabalhar para fulano, lá tem premiação, lá tem curso todo ano. Tem treinamento direto, a gente está aprendendo. Se ele perder um, tem uma fila de 10 querendo vir para a fazenda, porque a fazenda é reconhecida por capacitar a mão de obra. Eu tenho um negócio que é pessoal e eu venho trazendo isso para o meu profissional. Não sei no que vocês acreditam, mas às vezes eu brinco e falo que a gente está nesse mundo para, entre outras coisas, a gente tem a obrigação de ajudar quando puder. E se nessa situação eu não conseguir desenvolver as pessoas que estão perto de mim ou deixar alguma coisa de interessante para eles, se eu não melhorá-los como pessoa, como a parte profissional, bicho, morre que você está ocupando o espaço de alguém que poderia estar fazendo diferente. Então isso eu trago comigo. Eu acredito que no profissional, muito por culpado aí pelas redes sociais, por culpa das redes sociais, a gente acaba tendo acesso a algumas pessoas e aí você tenta fazer diferente desde a formação dessas pessoas, né? A gente tem o contato e o cuidado de alguns estagiários, de pessoal que está na graduação, às vezes está rodando com a gente. E dentro dessas fazendas você acaba sendo responsável pelo desenvolvimento. É lógico que você não consegue acertar todas, tem gente que não se propõe a tentar e elas vão, no caminho, elas vão sair da sua jornada, mas eu acho que está tudo dentro de uma conta já. E das coisas bacanas, com relação ao Capataz Nota 10 e aos cursos que eu faço, hoje já tem muita gente cobrando o que vocês fazem, que é eu ter um curso de pastor. Então o camarada pensa assim, nossa, isso aqui é magnífico, eu vou mudar a minha realidade. Aí chega na fazenda e se frustra, porque, não, mas foi eu que fiz o curso, não foi o meu funcionário, não foi o cara que está lá na frente. Né? E o que eu acho que vocês já trazem numa pegada totalmente diferente, porque o Capataz Nota 10, como o próprio nome já diz, é exatamente o treinamento com essas diretrizes para poder desenvolver ou dar o start aí para esses colaboradores que estão à frente desses negócios começarem a ter uma noção diferente e a desenvolver essas fazendas de uma maneira diferente. O capataz ou o pastor, cada região tem um nome, né, uma denominação. Nós decidimos investir no capataz por acreditar que o capataz é a ponte entre o gestor, o gerente ali, que vai nos encontros que tem pelo país, que consegue sentar na frente do computador e assistir 1 hora de podcast, consegue fazer um curso online, viaja para o exterior, cada um no seu nível. Ou o proprietário, que às vezes faz esse papel de gestor, né? E tem conhecimento de tudo que precisa ser feito.
Ele assiste lá o Fred, sabe o que é ultradenso, ele faz um curso da IPEC, ele faz uma pós-graduação, mas não consegue aplicar por causa da mão de obra. E o vaqueiro, ou a mão de obra que está ali no dia a dia mesmo, na ponta, também já fica mais difícil investir, até porque muitos são aventureiros, né? Uma fazenda tem um gestor, uma grande fazenda tem um gestor, tem 3 capatazes, tem 50 vaqueiros. Aí eu acredito que o treinamento do vaqueiro precisa ser na própria fazenda, né? E o capataz não, o capataz, a gente fala isso muito no curso, ele tem a obrigação de chegar na fazenda e transmitir o conhecimento que ele adquiriu para o vaqueiro. Porque ele vai estar na lida no dia a dia com o vaqueiro. Ele vai conseguir parar, descer da mula e falar, tá vendo aqui por que esse pasto está passado? Olha a quantidade de talo. Olha essa bosta aqui. Não é fezes, não é cocô. Olha essa bosta aqui, como é que ela tá. Tá vendo que tá dura? Tem um papo de merda com o companheiro lá, né? Exato, um papo de merda com o companheiro. Coisa que o gestor não vai conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer, você não vai conseguir fazer, a menos que a gente mude para a fazenda. E mesmo assim não seremos tão eficientes. E isso já amadurece no capataz uma função de liderança. Que ele não entende que ele é líder. Ele não é o líder da fazenda, mas ele é líder das atribuições ou do retiro. Isso começa a amadurecer nele esse sentimento de liderança, que também é abordado no módulo de gestão de pessoas. E já indo mais diretamente no módulo que você é responsável do curso, que é o de manejo de pastagem e nutrição, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os modelos de pastagem, de pastejo que a gente tem disponível hoje. Porque, como você falou, aquele pecuarista que ainda está num outro caminho, ou que ainda sabe que tem outras possibilidades, mas não está aberto para isso ainda, ele está acostumado talvez ali só com, no máximo com um alternado, ou teve uma experiência ruim com a cerca elétrica, um rotacionado lá no Mombaça, e isso não presta porque está passando, ou que o andropólogo não presta porque entala. Então eu gostaria que você falasse um pouco dos modelos de pastejo que tem, algumas vantagens, ou se já tem que ir logo para o melhor que tem. Não. Então vamos lá. Desde de muito tempo, essas fazendas tradicionais, muitas delas trabalharam e ainda continuam trabalhando em sistemas extensivos. O que isso quer dizer? Eu tenho poucos animais eu tenho poucos animais nas áreas. Esses animais demoram muito as metas de GMD, né, ou os ganhos. Às vezes eles podem até ser um pouco maiores, mas a gente tem muito pouca eficiência por área. Quem quis se especializar um pouco nos pastos que eram muito grandes, passou uma cerca ao meio e, teoricamente, começou até a aumentar a sua taxa de lotação, mas começou a alternar. E o próprio nome já diz. Eu coloco para cortar de um lado, do outro lado da cerca o capim subiu, eu tiro daqui, coloco para lá e ele vai fazendo isso. Dentre essas duas, a gente tem, sim, uma produção maior de forragem, mas mesmo assim o camarada, às vezes, o produtor não produz ainda a quantidade que ele quer ou não tem a produção de arrobas por hectare, né? E isso está diretamente ligado a reais por hectare, da maneira como ele quis. E aí ele viu alguma coisa, falou de rotacionar, de rotativo, e falou, rapaz, eu estou vendo o povo nessa mexida aqui, deixa eu dividir. Às vezes chama alguém para poder, o próprio Senar faz muito isso, tem esses grupos de assistência técnica, ouviu na internet alguém lá que está fazendo aqueles piquetes, chamou. Primeiro paradigma, ele pegou um pasto ali de 10 alqueires e transformou em 8. 8 pastos. 8 piquetes menores e fez um módulo de pastejo. E aí ele começa a entender que ele vai aumentar a taxa de lotação dele. Ele vai colocar muito mais animais ali dentro daquela área, mas vai dar mais descanso. Só que nessa situação, vantagens, eu consigo aproveitar melhor meu pasto,
eu consigo fazer o negócio funcionar de uma maneira diferente, eu consigo melhorar a eficiência de colheita, eu consigo desempenho individual desses animais, talvez um pouquinho menor do que era lá no extensivo, mas eu ganho por área e as coisas vão começando a acontecer de uma forma mais inteligente. Desvantagens. Você vai ter sim uma produção de arrobas por hectare um pouco mais cara, que a longo prazo ela dilui pela quantidade que é produzida. Você precisa de uma especificidade de mão de obra um pouco maior. E você precisa de percepções, que elas são totalmente treináveis, desde que essa pessoa responsável ela se permita ser treinada e queira entender desse manejo. Só que até aqui, no rotacionado, ao contrário do que eu como consultor recomendo, você consegue fazer com cerca convencional. Tem uma história bacana, a gente fez um curso que a gente fez em abril em Goiás, em Goiânia. Eu tive a oportunidade de conhecer um produtor de Rondônia, mexe com gado de elite, e nós descobrimos que ele tinha 130 piquetes de 1 hectare de cerca convencional dentro da fazenda. Ele tinha outra fazenda em cerca. Em cerca, exatamente. Literalmente isso. Bacana, já está lá, ele fez, não me interessa, não quero saber dos custos, mas isso tem ficado cada dia um pouco mais caro. Se o rotacionado já está me incomodando e eu preciso de produzir mais, uma outra maneira de se produzir mais, aumentando taxa de lotação, ganhando por área, melhorando a eficiência de colheita, melhorando desempenho, é ir para um pastejo de cerca móvel. E eu entendo que o Elon Musk já deu ré num foguete, mas eu ainda não entendi como fazer um manejo de cerca móvel se não for com cerca elétrica. E Não desafia não, que logo aparece. Não, eu tenho certeza absoluta. Mas assim, até agora, a gente não entendeu como fazer isso. Que seja cerca estrutural elétrica, ou seja, uma cerca virtual que já está vindo por aí e ela vai ser mais eficiente, ou pode ser que ela apareça em mais ou menos dias, mas você vai precisar de uma estrutura diferente do convencional. Para você ter uma ideia, na minha casa, que está aqui pertinho de Goiânia e está lá para os cursos e para quem quiser conhecer, a gente movimenta uma cerca de 10 a 12 vezes por dia, de acordo com o meu manejo. Tá? E aí, nessa situação, eu tenho uma eficiência de colheita consideravelmente melhor do que o rotacionado. Tá vendo como é que o rotacionado, que até então para muita gente é o ápice, começou a deixar a desejar um pouquinho? Eu tenho outra vantagem, produção de arroba barata, eu tenho aproveitamento de adubação orgânica, eu tenho melhor desempenho por área e eu tenho menor investimento em estrutura, porque eu tenho muita mobilidade. Dificuldades para muita gente. Se permitir. Tentar, né? Tentar. A mão de obra é um empecilho? Sim, porque você agora não precisa de um vaqueiro. E pelo amor de Deus, não desmerecendo, mas eu acredito que a gente tem pessoas certas em locais pontuais. Por que que eu falo que eu preciso agora de um pastor? Esse camarada precisa de ter percepções. Porque ele precisa de perceber a hora que esses animais precisam de ser trocados. Ele não é mais só um fazedor, né? Não. Ele tem que ser um pensador. Ele né? tem que ser um pensador. E essas argumentações a gente consegue entregar para ele. Ele precisa de perceber que a hora que esse capim começa a ficar ruim, ele vai ter mais peso no coxo. E qual é, também que a gente vai falar, qual é o suplemento que a gente precisa de colocar para esse lote, para essa meta que vai potencializar esse ganho? E aí vai entender que cada suplemento ajuda de alguma maneira e ele é suplemento. E aí, de novo, eu preciso do pensador, porque eu preciso de transformar esse camarada numa pessoa que ele vai começar a entender que a gente está fazendo um manejo de conhecimento e não de insumo. Por quê?
Errei no pasto, o que eu faço? Coloca suplemento, porque aí ele te dá desempenho. Errei no pasto, coloca o herbicida, porque aí deu uma outra planta ali invasora, e aí eu não quero que ela esteja lá, e então eu não consigo, por erro de manejo, corrigi-la ou ajustá-la, então eu entro com herbicida. E aí a gente passa para um negócio que é uma conversa para mais alguns dias de conversa, que seriam os manejos regenerativos. Eu acho que em algum momento a gente pode falar disso. Então, assim, veja que as coisas vão evoluindo hoje com a velocidade, como você mencionou. Eu não tenho mais problema com informação. Eu confesso para você que hoje, pelo que eu já vi acontecer, eu tenho medo de algumas coisas. Mas eu me permito, como consultor e como uma pessoa que acompanha fazendas e está na posição de treinar aos que anseiam aí por um conhecimento diferente, entregar informações, e eu tenho total humildade de falar, bicho, essa pergunta aí eu não consigo te responder. Não porque eu não queira, ou porque eu ainda não cheguei nesse ponto aí para poder falar, não, eu acredito que é isso. Então, apesar de estar ensinando, a gente tem que ter humildade também de falar, bicho, eu não, nesse ponto aí, tem uma pessoa muito melhor do que eu e eu posso te passar o contato, ou vamos trazer ela e vamos aprender junto. Que é a história de o camarada, ele não manda, ele vem cá e fez comigo, que é o que a gente está levando pro Capataz Nota 10. A gente não vai mudar a nossa pecuária como um todo sem pasto. Não. Hoje tem as ferramentas, tem o confinamento da recria, tem o confinamento da engorda, tem o confinamento da cria, que a gente ainda vai dar muito espaço, né? Mas sem a pastagem a gente não vai conseguir. E sem ser competitivo também não, porque o amor está acabando, né? Existe a paixão pelo agro, pela pecuária, mas quando dói no bolso, ou eu passo para a agricultura, ou eu arrendo, ou eu mudo e consigo ser mais competitivo. Pelo que você falou, existe alguns níveis da gente fazer essa mudança. Que pode ser na fazenda toda ou em partes, né? Eu posso ter uma parte da fazenda com pastejo contínuo. E vai ter. Vai ter. Outra parte da fazenda com pastejo alternado, outra com rotacionado. Eu vou tentar ali ultra denso, mais próximo da casa ali, que eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo ou é mentira desses meninos. Uhum. E aí vai evoluindo, vai evoluindo. E dentro de todos esses modelos, a gente ainda tem o contínuo bem feito, contínuo mal feito. O contínuo bem feito com suplementação, contínuo mal feito com suplementação. Com suplementação errada e com suplementação certa. Então a gente tem aí algumas dezenas de possibilidades de estar trabalhando aí na fazenda, corretamente ou não, né? O que é claro, pela conversa que a gente teve até agora, que depende de mudança de paradigma, depende de investimento, é óbvio, muitas delas vai depender de investimento. Principalmente em treinamento. Principalmente em capacitação. Em capacitação. Uhum. Mas esse investimento não quer dizer que vai sair do bolso, porque você pode estar sanando um prejuízo e alocando um recurso para divisão, para uma aguada melhor, para uma cerca elétrica, para uma capacitação. Você pode estar realocando o investimento, né? O pior é o prejuízo. Pior do que o prejuízo ainda é o desperdício, não é isso? Na indústria automobilística, por exemplo, ou farmacêutica, é inaceitável prejuízo. Prejuízo é a pior coisa que pode acontecer dentro da indústria. E a gente nada mais com a indústria a céu aberto. Para uma história rápida, eu fui fazer um diagnóstico esses dias. O produtor que me chamou, a fazenda está no norte do estado, em Crixás. É uma fazenda de 400 hectares. E eu cheguei lá, uma fazenda de cria, e na minha cria, faz cria de gado comercial, então commodity, né? A gente não coloca preço
Ali a gente tem que tomar conta da fazenda, da porteira para dentro. E aí uma das coisas, eu cheguei lá, propus várias coisas e fiz alguns ajustes. Então, note, dentro disso tudo, fiz um ajuste nutricional e fiz um ajuste de manejo. Então, o produtor muito incomodado com capim que não sobrava e com gado perdendo desempenho na época seca, eu diminuí o tamanho diminuí os lotes, né? Eu aumentei o número de lotes, diminuí pela metade, me possibilitou, isso foi uma conversa muito franca, e fiz um ajuste nutricional. Sentei na frente da produtora, entreguei e falei, o diagnóstico, as informações estão aqui, tudo que a gente conversou está aqui. Uma economia da ordem de praticamente aí uns 40 mil por ano, só no ajuste nutricional, numa programação. Acredito que o companheiro que vendia nutrição não deve ter ficado muito contente comigo. Porque ele só vende, né? Ele só vendia e fiz um ajuste. E aí, assim, tem o quê? Não tem 30 dias. O produtor me ligou e falou, Federico, eu tô com um problema. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, eu vou ter que comprar mais gado, porque meu pasto vai começar a perder. Então, assim, as possibilidades, elas existem. E é mais fácil do que se imagina, desde que se permita passar por todos esses pontos que você levantou. Ô Fred, o que é o básico que um capataz tem que saber para fazer um bom manejo de pastagem, seja lá qual for o modelo de pastejo, e que ele vai aprender no curso com você? Eu acredito que a gente vai dar uma passada por tudo isso aqui, mas a gente vai entender de uma forma muito simples o que é um pasto passado e um pasto que vai retornar. A gente vai falar de altura de entrada e saída, porque existem erros grosseiros, porque talvez o pessoal não se ateve a essa parte. O que eu devo reservar para a seca? O que eu devo vedar? O que eu posso vedar e o que eu não posso de maneira nenhuma? Aonde eu preciso de apertar mais minha lotação ou não? Cerca elétrica, nós vamos falar um pouquinho, não vai ser muita coisa. Vamos fazer conta? Vamos, mas o bacana é deixar de maneira o mais simples possível para o camarada olhar. Painel de Jeep, ele tem que ser simples, ele tem que ser intuitivo. Botar o camarada para fazer muita conta, trem muito elaborado, ele não vai fazer. E as partes de suplementação. Vamos ensaiar algumas coisas de maneira simples para cria, para recria, muda pouco de acordo com a necessidade. Aonde eu preciso de colocar o meu foco e eu preciso realmente de mudar. Porque tem coisa que a gente quer mudar, mas não tem o poder da caneta. E tem coisa que a gente nem olha e talvez começando do começo faz um resultado gigantesco, né? Então, eu acho que nada vai superar o arroz com feijão bem feito. Por que um capataz que nunca participou de um curso, nunca saiu da casa dele, com 10, 20, 30, 40 anos de casa, nunca teve uma intensificação de pastagem ou de pastejo na fazenda, consegue participar do curso e do seu módulo? Primeiro, eu acredito que o que a gente priva demais, né? Linguagem simples. Eu estou praticamente todo dia ali com o pessoal na ponta, e quando eu digo na ponta é quem está dentro da operação mesmo. A gente consegue fazer diferente. Ah, mas eu quero continuar aqui. Chefe, você está fadado a perder o seu cargo em mais ou menos dias, tá? Eu acredito, não tem nenhuma pode perlim pim pim, não tem nada extraordinário, mas com conceitos básicos. De novo, a história do arroz com feijão é tudo muito simples. E o que a gente quer levar para lá, para o pessoal, é simplicidade. Mas para fazer diferente e ter resultado diferente com simplicidade. É o bom e velho feijão com arroz bem feito. Ele nunca vai ser superado. Nunca vai ser superado. Arroz com feijão bem feito vai bem em qualquer lugar.
Fred, em cima de tudo que a gente falou, qual que é o recado que você deixa, principalmente para a mão de obra, para o capataz que está assistindo, e para o pecuarista que acredita que ele precisa mudar? Em suma, em resumo, qual o recado que você deixa com toda essa vivência, essa experiência que você adquiriu? Produtores, invistam no treinamento de seus colaboradores. Nada supera a melhoria de eficiência que esse pessoal da ponta pode fazer. Colaboradores, invistam um tempinho que seja, comece de pouco, tá? Todo dia uma coisinha diferente. Informação já não é difícil. Você está com a tomada da decisão, você está com o celular na mão, você tem curso você vai ter informações de pasteiro, você vai ter informação de sanidade, você vai ter informações de mercado. Se especializem, se especializem. A gente vê a história das várias gerações com relação ao querer estar dentro das propriedades, mas melhorem como pessoa, tá? Eu acredito que isso não é para um ou para outro. A gente melhorando como pessoa, e aí eu estou falando de mim, a gente tem uma possibilidade gigantesca de melhora de maneira geral, tá? Fica a dica. Eu acredito que o treinamento ele deve ser contínuo, pessoal, profissional e nada supera, né? Acho que o peso da pequenez de querer ter alguém que não faz o seu serviço, ele vale muito a pena, porque a realidade modificada dentro das propriedades ela é gigantesca e o resultado vem com o treinamento, sim. Muito bom. Fred, eu quero te agradecer sua presença, seu tempo, sua transparência, né, de trazer a informação como ela deve ser. E a gente se encontra em breve no próximo curso e nos demais, né? A gente está sempre se encontrando aqui no Hub. E a quem está assistindo aí, a audiência, vai ficar o contato do Fred, quem tiver interesse em contratar o serviço de consultoria dele, e também o nosso contato para os cursos, treinamentos e produtos que a gente comercializa aqui no HubPack. Muito obrigado, Fred. À disposição, pessoal. Bora fazer uma pecuária diferente aí, que a gente tem um oceano azul aí para navegar. À disposição. Valeu. Cortou?